cervejinha, né? Mas ainda dá tempo depois da aula de tomar cerveja. Então, agora estamos gravando nossa aula. Boa noite a todos os presentes aqui online, ao vivo comigo, e boa noite para os outros alunos essa aula gravada posteriormente, tá bom? Hoje nós vamos continuar com a parte tributária, fazer uma breve revisão da unidade 1 e da aula 1 e vamos para a aula 2, tá certo? Mas é claro que, como eu disse, é uma revisão, né? Então nós não vamos ficar fixados em só e ver os mínimos detalhes. É só para a gente pegar o fio da meada para poder seguir em frente. Até porque a legislação brasileira não é brinquedo, não, na área tributária. Não é mesmo. Né? Aqui a gente apresenta esse dado que é terrível, né? Que no Brasil uma empresa gastaria 2.038 horas por ano com gestão fiscal, sendo que na Europa se gastaria 163 horas por ano. Ali no centro de São Paulo tem até eu não sei se vocês viram, ali perto do pátio do colégio tem um impostômetro que zera quando vira o ano e começa a contar imposto que o Brasil recolhe, né? Hoje eu estou mais calmo, não vou ficar tão bravo falando dos impostos, mas é difícil a gente não criticar essa situação, porque se recolhe imposto demais, e, mais que isso, nós temos aí uma legislação tributária extremamente complexa, e que pode induzir, e eu até comentei na aula passada, que pode induzir uma empresa a cometer um erro. E também criando oportunidades para alguns segmentos, que nem pessoas do direito tributário mesmo, que prestam serviço para a empresa, falando, olha, você pode ter como é que fala? Recuperar créditos, né? Recuperar impostos que você pagou, e também você pode deixar de pagar alguns outros impostos. E aí a empresa pode estar correndo risco, tá? Tem que se tomar muito cuidado. E tendo em vista essa complexidade enorme que a legislação, é muito fácil a empresa cometer um engano. Aliás, a situação é sempre delicada, porque quando chega um fiscal, né, numa empresa, um fiscal tanto da Fazenda Federal quanto da Fazenda Estadual e Municipal, a gente vai entender quando que tem um imposto federal, quando que ele é do Estado e quando ele é do município. Mas a pessoa, o empresário sempre se sente numa situação muito delicada, porque é muito complexo e é muito fácil qualquer um errar, né? É muito fácil qualquer pessoa errar, tá bom? Muito bem. Deixa eu só tirar aqui, porque eu esqueci de tirar o som do meu celular. Olha que vergonha. Mais uma hoje. Hoje eu tô um horror, né? Que daqui a pouco começa a mulherada a ligar, aquela coisa, né, gente? Né? Ai, professor, como você é bobo? É verdade, tá? É verdade. Então, no Brasil, essa questão do direito tributário é um segmento que as empresas usam muito. E eu não estou falando de pequenos empresários, não, estou falando de grandes, enormes empresas que precisam de apoio, realmente, não só de bons contadores, mas também de bons. Olha, está chegando um monte de gente aqui, Maria Daniele, Mariano, que beleza, né? Boa noite a todos que estão chegando aí. Nós estamos começando agora, viu? Muito bem-vindos, né? Então, eu estou fazendo uma breve revisão aí da nossa primeira aula do direito tributário, legislação tributária, e já vamos para a nossa segunda aula. O material já está todo no AVA, tá certo? E então vamos em frente. Então, é muito complexa a gestão para um empresário, para um administrador como vocês, com nossa estrutura tributária, tá? A gestão disso não é fácil mesmo, tá? E isso também é um segmento de negócio, porque o que tem de empresa no Brasil que dá assessoria fiscal e tributária é uma enormidade, KPG, KPMG e etc. Para complicar um pouco mais, se vocês forem trabalhar em empresas que têm unidades fora do Brasil, ou, né, ou que
é, tenham ações da Bolsa, né? Tanto brasileiro quanto fora, mas principalmente fora, vocês ainda vão ter que seguir as regras internacionais de contabilidade. Imagina, então, traduzir a dificuldade dos nossos tributos para as normas contábeis internacionais. Não é brincadeira. Tá legal? Aqui, como vocês podem ver, nós temos um quinhão de impostos que são federais. Basicamente, a gente vai considerar aqui o imposto de renda, o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados. Daí ainda tem umas contribuições, PIS, COFINS, essas coisas. Vamos ver tudo com detalhes. Só estou comentando com vocês. Não se preocupem em guardar tudo isso agora. Estadual, basicamente, o governo estadual vive de ICMS, que é o que é o imposto sobre a circulação de mercadorias. Então, você comprou, vendeu, você está pagando o imposto estadual, né? De produtos, tá? Serviços é o caso do municipal. As prefeituras vivem basicamente de impostos sobre serviços, tá bom? A gente vai falar isso com bastante detalhe mais para frente. Então, o Estado, né, ele não é o governo, ele é o Estado, é o país. E ele precisa ter serviços para oferecer para os cidadãos. Então, saúde, educação, segurança, né? E aí, claro, precisa de recursos para isso, tá certo? Evidente. É o que a gente até pode discutir depois, se esses recursos são bem utilizados, né? Porque recolher tanto imposto e não usar bem, porque em em muitos aspectos, o serviço é fraco, né? O serviço é fraco. Eu, pessoalmente, acho que algumas coisas nem são tão fracas assim. Por exemplo, eu acho, agora hoje está se discutindo muito sobre o SUS, que teve aí uma discussão de que o governo ia começar a discutir sobre privatização do SUS, não me parece que vai para frente. Mas, por exemplo, o SUS eu acho um baita de um serviço nacional, né? Um sistema de saúde que é completo, ninguém falou que é perfeito, está longe de ser perfeito, mas qualquer cidadão brasileiro tem direito à saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não acontece. Tá? Na Europa, alguns países têm isso também, né? Do Estado estar fornecendo um sistema de saúde, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é uma situação muito delicada entre a população mais carente, que não existe. Tem algumas coisas semelhantes às Santa Casas do Brasil, tá? Mas não existe um sistema de saúde. Criaram alguma coisa aí com o Obama, tanto que eles chamam de Obamacare, né? Essa estrutura, mas ainda assim é muito incipiente lá. Então, o Estado ele cria leis para recolher impostos. É claro que tem que ter uma legislação coerente e que o governo também, né, cumpra essa legislação, como também da mesma parte o cidadão e as empresas, né, tanto as pessoas físicas como jurídicas, como eu gosto de falar, também cumpram de maneira correta, né? Então, tributação é um instrumento muito eficaz. A gente já discutiu o que que é eficaz, né? Que é que funciona né? Que traz o resultado planejado para obtenção de receitas para prestar esses serviços. Então, o Estado tem os seus fins sociais. O que revolta um pouco é que assim o gasto com servidores públicos anda muito alto no Brasil, anda realmente muito alto, né? Mas isso é uma questão que cabe aos nossos legisladores, em algum momento, começar a cuidar disso, né? Então, o Estado tem que ser razoável para criar leis de tributos, né? É, de forma a não sufocar a iniciativa privada, as empresas que investem e são os geradores de emprego no Brasil, né? São os grandes geradores de emprego. Então, o que acontece? Eu já vi discussões que falam assim que o governo recolhe tanto imposto que acaba matando a galinha de ovos de ouro, né? Que é que quem gera os impostos são e que geram empregos e que fazem a economia crescer e aumentar a arrecadação de impostos são as empresas, a iniciativa privada no Brasil, né? Aí temos então um ramo do direito,
né, que é o nosso tema aqui, é para discutir a legislação tributária, né, que é, então, como eu disse, de extrema complexidade. Então, esse direito tributário nasce dessa complexidade, então, da necessidade de pessoas jurídicas e físicas, de novo, porque também, muitas vezes, nós, como pessoas físicas, precisamos de ajuda para resolver os impostos. Eu mesmo tive numa situação no começo do ano, olha, só para vocês entenderem a complexidade do que eu estou falando. Eu estou falando aqui, eu que sou nada, eu não sou ninguém, né? Mas eu faço, então, ou fazia, pelo menos, eu não sei se esse ano eu vou precisar fazer, declaração de imposto de renda, e teve um ano que eles pegaram um erro, que aliás veio de uma informação do estágio do meu filho, que eu não tinha colocado, e de uma coisa que era no valor da ordem de R$ 300, eles estavam cobrando assim uma coisa de R$ 1.500, e ainda com uma série de outros acréscimos, né? Beleza. E aí, por outro lado, teve outro imposto que não me pagaram a restituição, também por um erro. Corrigiu o erro, e aí o que acontece? Aí liberou a restituição. Beleza. Sabe o que eles fizeram? Me pagaram a restituição? Não. Eles pegaram esse dinheiro da restituição, que eu estava contando com ele, estava contando com essa grana, né? E eles pegaram e abateram daquele acordo que eu fiz no começo do ano. Foi ruim? Não é que foi ruim. Mas, gente, não é assim que. Puxa vida, então é sempre a favor deles. É sempre a favor deles, né? Mas vamos seguindo em frente, então. Então, temos esse ramo do direito público para a gente entender entre a União, que é o governo federal, os estados e os municípios, e nós, que somos aqui, olha esse conceito que eu discuti na aula passada, eu vou falar de novo, sujeito passivo. O governo cria o imposto, aprova uma legislação e, a partir disso, nós não discutimos nada. Nós temos que cumprir. Somos passivos perante o imposto. Então, a partir do momento que eles mudam uma legislação, você paga mais imposto ou menos imposto sobre um produto que você compra. Note bem, quando você compra um produto, você já paga uma série de impostos que estão agregados a ele. Falei, um automóvel paga mais de 40% de imposto, tá? Carro, bebida, mais de 80% de impostos, né? Mas aí justifica-se, né, que é para não incentivar o consumo desse tipo de produto, né? Mas o contribuinte, né, que é esse sujeito passivo, que somos nós, que na vida, como dizia um ministro há pouco tempo atrás, nós só temos de certo na vida a morte e os impostos. Porque os impostos vêm, gente, eles vêm mesmo, tá? Esse direito tributário, ele busca limitar esse poder do Estado de tributar, né? E fazendo o quê? Pedindo que esse Estado respeite a lei, que afinal existe uma lei que regula essas relações entre nós, contribuintes, e o governo que recolhe os impostos. Existe legislação, né? E aí cabe aos advogados, que são esses que a gente fala que são os tributários, ajudarem as empresas, também da ajuda de bons, excelentes contadores, sem contador, porque o direito tributário pode ser muito bacana, mas quem manja mesmo de imposto é um bom contador, tá? Sempre escolha muito bem seu contador, porque você está na mão deles muitas vezes. Um bom contador te salva de muitas situações difíceis. Às vezes nem é um advogado tributário que vai te salvar, quem vai te salvar é um bom contador, tá? Então a ideia é que essa legislação evite um exercício abusivo do governo para tributar. Mesmo assim, nós temos aí uma tributação muito pesada, tá? Existe o princípio de legalidade, aliás, esse princípio de legalidade existe para todas as atuações que envolvam qualquer ente, qualquer pessoa jurídica, física no Brasil. Você não pode fazer nada pela sua cabeça. Você vai ter que fazer em virtude da lei. Está falando aqui no nosso no último parágrafo, né? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude da lei.
né? Então, o que acontece? Isso vale para tributação, mas se você pensar bem, ninguém é obrigado a deixar de fazer uma coisa se não for obrigado pela lei, em tudo, né? A lei regula a vida do país, né? E esse é o princípio da legalidade, que ninguém vai fazer nada porque, eu agora tive uma ideia, né? Às vezes parece que, não, esse governo agora vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele não pode sair fazendo o que quer, porque ele tem que respeitar a lei. Todo governo, quando toma posse com juramento, junto à Bíblia e à Constituição. Cumprir a Constituição é o juramento de qualquer pessoa que assuma o governo no país, em qualquer nível, estadual, federal, municipal, não importa, tá? Todo mundo me acompanhando? Alguém já dormindo? Alguém já abriu outra cerveja? Já está na segunda, na terceira? Como é que tá? Bom, acho que todo mundo já dormiu, porque ninguém fala comigo, mas tudo bem, tudo bem. Estou acompanhando você. Estamos aqui, professor. Será? Quando eu estou quase chorando só que vocês entram, mas tudo bem. Vamos Professor, ver. desculpa a interrupção, mas Não? Vamos combinar. Nunca precisa pedir desculpa. Aqui nós estamos certo, sempre juntos. Vocês sabem isso. Fala, pronto. fala. Mas em qual unidade está essa apresentação? Na unidade 3 e eu fiquei sabendo agora há pouco que eu tinha esquecido de colocar as aulas que já estavam prontas, já coloquei até a unidade 4, até Ah, a aula 4, e hoje ainda vou colocar a unidade 4 também, tá pronto. bom? Muito obrigada. Isso, já está tudo lá, beleza? Beleza. Joia. Então, existe, da mesma maneira que existe toda uma legislação, existe também a obrigação, né? Nós temos essa questão de cumprir nossas obrigações tributárias. E não é fácil, tá? Não é fácil, é muito difícil. Às vezes, a carga tributária, mesmo com uma pessoa que nem tem grandes ganhos, assim, ela é muito pesada, às vezes até desproporcional a outras pessoas que têm ganhos maiores, mas que sabem se defender. Essa é a questão que eu acho um pouco injusta. Nós, empregados, que temos registro CLT, dependendo do nosso salário, nós temos o desconto na fonte que fala do imposto. Então, não é imposto sobre a renda, é imposto sobre o salário, né? Fica uma situação muito pesada. E aí, depois, quando vem a restituição, você tenta salvar alguma coisa. E a gente não tem como se defender, porque já vem descontado na folha. E a empresa, aliás, ela quando faz isso, a gente vai ver mais para frente, ela se torna fiel depositária do governo. Então ele está tirando do nosso salário e tem que depois fazer o pagamento ao governo de forma correta. E depois ainda apresentar para a gente na declaração de valores que foram recolhidos, né? Declaração I, IR, imposto, DIRF, Declaração das Informações da Receita Federal. Opa, finalmente minha cabeça funcionou. Tá bom? Então, nós temos essas obrigações que, como eu disse, nós não temos muita forma de nos defender. E aí, o credor, que nesse caso é o governo, muito bem estruturado, tem direito de exigir o cumprimento de uma obrigação. Se está na lei, tem esse direito, né? Fazer o quê? Quem disciplina a atividade financeira do Estado, de novo, eu digo, né, do governo federal, estadual e municipal, são os tribunais de conta. Eles deveriam também estar controlando a forma que esse dinheiro é usado, tá certo? Então, esses tribunais de conta, eles regulam como que o governo faz o recolhimento desses impostos e como eles utilizam esses impostos, tá? Mas, como no final, se vocês olharem a legislação, os tribunais de conta respondem ao próprio governo. Então, como é que você vai? É a mesma coisa que você colocar o lobo para cuidar das ovelhas, né? E aí o cara que conta as ovelhas, quem é? É outro lobo. Então, fica uma situação, as ovelhas ficam numa situação meio delicada, né? Tá bom? Então, o Tribunal de Contas temos da União, que aí é federal,
temos o Tribunal de Contas do Estado e temos o Tribunal de Contas do município. O do município de São Paulo, aliás, fica num edifício lindo. Eu acho assim, um dos edifícios mais bonitos de São Paulo. Fica perto do Ibirapuera. É um edifício dos anos 70 até, mas eu acho ele muito bonito mesmo. Muito bem. Quais são as receitas do Estado? Bom, o Estado ele tem receitas que são originárias dele. Então, o que acontece? Ele pode ter pela exploração do que ele fala aqui, próprio patrimônio. A gente vai ver que, por exemplo, quando se explora minerais no país, é como se considerasse que o direito, o proprietário desses. Ô, professor, boa noite. Desculpa aí que toda hora meu cai aqui, tá? Não tem problema, brother. Faz parte da vida. Ué, estamos aí para ajudar. Tá bom? Isso não é problema. A minha internet também andou oscilando hoje. Eu até estou contente que não está agora. À tarde caiu 2 vezes. Então, Aqui também tá. e numa fiquei uns 10 internet aqui. Então, tranquilo, tá? Caiu, volta e será sempre bem-vindo. Obrigado, Né? senhor. Valeu. As receitas, então, originárias são receitas da exploração do subsolo brasileiro, por exemplo. Então, petróleo paga o que a gente vai ver que chamam-se royalties, né? Então, são receitas originárias do governo. E receitas derivadas são aquelas provindas do patrimônio de particulares, que podem ser pessoas físicas e jurídicas. E aí, pela legislação vigente, você vai ter que entregar valores referentes a determinadas circunstâncias. Então, pela compra de um bem, como eu te falei, para quem tem salário, um salário um pouco mais alto, vai ter o recolhimento do imposto na fonte, né? Nós vamos ter o pagamento de ISS sobre serviços que a gente contrata, a gente vai ter ICMS, toda vez que eu compro qualquer produto, quando vocês vão ver, você fez uma compra pela internet, dá uma olhada na nota fiscal. Você vai ver os impostos ali, claramente declarados. Agora, isso é lei até, tá? Então, a gente vai ter essa declaração dos impostos. Perdão, gente. Aliás, eu vou pedir um minuto para vocês, porque se eu não assoar o nariz, eu vou começar a espirrar feito um louco aqui. Só um instante, por gentileza. Peço perdão a vocês, tá? Não sumam, eu estou chegando. Estou falando? Mil perdões, pessoal. Mil perdões, viu? Mil perdões. Mas vocês vão ver que agora para. Eu espero que pare, né? Então, são circunstâncias determinadas pela lei que têm recolhimentos de impostos. São receitas derivadas. Derivadas do quê? Do patrimônio particular das empresas e nosso, né? Então, a gente paga imposto sobre esses patrimônios. Então, toda vez que a empresa vende um produto, né? Toda vez que a empresa compra um produto, ela também acaba pagando depois. Você pode até fazer o que chama acreditação de impostos, né? Principalmente do ICMS, é muito usual isso. E aí que vem essa complexidade que eu estava falando para vocês, né? Então, o governo tem as receitas originárias e receitas derivadas, que são das movimentações que nós, pessoas físicas, e as empresas também fazem, pessoas jurídicas. Tá legal? Royalties, olha, acabamos de falar deles. Royalties, então, são retribuições financeiras. Retribuição. Aliás, deixa eu voltar. Pessoal, imposto. Isso prestem atenção, porque quem sabe que é nota. Imposto é em dinheiro, é em valores monetários. Você não tem alternativa de pagar imposto de outra forma. Então, você fala para o governo assim: olha, eu tenho uma empresa de prestação de serviço de limpeza, por exemplo. E aí eu estou devendo imposto. Olha, eu vou fazer a limpeza de um prédio, de um hospital, por 6 meses, no valor de tanto, né? A gente quantificaria o serviço em valor financeiro e você prestaria em serviços.
Seria uma ideia interessante, mas não. Prestem atenção nisso. Imposto é valor monetário, é grana. E note bem, não recolher imposto é uma das formas muito interessantes para você perder os seus bens, tá? Sim, você pode acabar perdendo seus bens. A empresa, claro que a pessoa jurídica, a gente viu, aliás, isso, né, nas sociedades, no capítulo anterior, que existem sociedades que o patrimônio dos sócios entra na sociedade e tem outros tipos de sociedades que o patrimônio não entra. Mas pode-se chegar a algum momento que um juiz determine que dissolva a empresa e que você, para receber impostos, possa, sim, entrar nos bens dos sócios. O meu sogro mesmo aconteceu uma situação dessas, né? Então, preste atenção nisso. É dinheiro. O governo quer dinheiro, não quer que você forneça serviço ou nada disso. Ele precisa de dinheiro, tá? Royalties, então, são retribuições financeiras. De novo, né? É dinheiro, tá? Retribuições financeiras pagas ao governo como uma forma compensatória ou de indenização, né? Pelo exercício de uso de minerais. E por que então essa natureza compensatória ou indenizatória? Porque quando eu estou tirando petróleo, não vai nascer mais petróleo. Esse petróleo um dia pode acabar, ou pode no mínimo diminuir, né? O ferro lá, que lá em cima, lá em Carajás, a Vale do Rio Doce explora, ou vários minérios. O Brasil é um país muito, muito rico em minérios, né? Uma hora acaba. E a ideia desses royalties seria pagar uma indenização sobre esse dano. Mas note bem, está pagando para o governo e não para nós, cidadãos, que no fim é o nosso país que está sendo, né, assim, utilizado. Não vou falar que tem alguma coisa de errado, isso não tem. Mas fica estranho, isso parece que está indenizando o governo, não é? Não devia estar indenizando todos nós, a gente receber cada um pouco desse valor de royalties, né? O petróleo, por exemplo, é muito interessante isso. Ele é pago conforme a região que se recolhe o petróleo, os estados. São Paulo recebe bastantes royalties, Rio de Janeiro, alguma coisa do Espírito Santo. Agora, tem estados que não recebem royalties de petróleo, porque não tem, né, proximidade desses poços. É uma situação bem estranha. E aí, de novo, insisto na complexidade dessa legislação no Brasil. Tá certo? Pode falar. Quem quiser fazer comentário, fica à vontade. Quem quer? Diga, Gil. Bom, beleza. Então, vamos lá. Quem quiser interromper, pode falar, ou quiser também ficar à vontade para levantar a mãozinha, que aí eu já vejo e já dou espaço para quem está levantando a mãozinha também. Esse é o recurso bacana aí do Teams que a gente pode usar. Então, tributos. O que são tributos? Qualquer tipo de Professor, receita. Diga, Jackson. perdão, é que eu estou num local aqui que eu não posso falar muito, mas Fique tranquilo. tá havendo uma discussão aí bem grande em relação aos royalties do Rio de Janeiro, o percentual que está sendo fatiado, né? Eles estão discutindo isso com o governo federal e com o Congresso. Nessa questão de um país como o Rio de Janeiro, aliás, de um estado como o Rio de Janeiro, que é um estado falido pra caramba, como você vê essa discussão em relação aos royalties? Meu caro, você definiu bem, né? O Rio é o Rio, né? O Rio é uma situação. O Rio é o lugar onde as coisas acontecem da maneira mais estranha possível. Ontem pegou fogo num hospital federal, né? No Hospital Federal do Rio de Janeiro morreu 3 pessoas. Só lá, você entendeu? Que você tem um hospital que começa a pegar fogo, não tem, ninguém sabe o que faz, não tem treinamento, não tem nada. Puxa vida, quem aí trabalhou já num prédio e não teve que fazer treinamento de incêndio, tudo, eu não entendo essas coisas. O Rio de Janeiro é um estado obcecado por impostos e onde a corrupção é realmente muito alta e o gasto do dinheiro público é realmente impressionante.
né? É um estado que, me desculpe, eu não tenho, se alguém é carioca, não é nada pessoal, é só uma visão que, assim, o Jackson também não falou por mal, mas é uma situação de um estado que vive quebrado. Nunca se recupera o Isso Rio, é né? verdade, O tempo né? todo eles estão Foi pedindo. que nem no caso dos hospitais que fizeram pro Covid, né? Superfaturaram e no final nem usaram. Pois é, então o que acontece? Reparem o quanto de notícias que acontece do Rio de Janeiro de coisa ruim, de desgraça. É muito mal gerido, muito mal governado. São Paulo, por exemplo, assim, eu não estou discutindo o governo, estou falando visão de Estado em geral, né? De Estado não, de Estado fora o governo. O Estado de São Paulo recolhe, assim, os serviços podiam ser melhor? Claro que podiam, mas, assim, não é essa a situação do Rio. A população do Rio passa situações terríveis. E o governo não está nem aí. E fica chorando imposto e se não vê melhorar nada. Né? É uma situação muito Você delicada. falou, Jackson, não, é difícil falar do Rio. você falou, não, você falou algo bem interessante, porque eu fico impressionado como tem a quantidade de políticos lá, aqui em São Paulo também não é tão diferente, Uhum. mas, meu, você entre um governador e outro, tá indo para, tá sendo, É tá, sempre igual, né? quase tá indo para prisão, o Witzel também, meu, Note por causa bem, de, vai ser o quinto isso é governador, impressionante, vai ser o cara. quinto governador preso. É o Pezão, aí tem o lá o Maia tal, pô, isso é Cara, impressionante, meu. é impressionante. Mas fazer o quê? Agora, tem uma questão histórica, tá? Quando o Rio de Janeiro era a sede do governo. Então, entrava muita Sim, grana no governo até 1960, né? Quando criou Brasília. Quando o governo saiu, o número de funcionários públicos que existia no Rio era um absurdo. E, historicamente, isso só indica que existe uma questão histórica, não quer dizer que justifique, absolutamente, tá? Mas a partir daí o Rio nunca mais se recuperou. Eles podem falar cidade maravilhosa, pode falar o que for, tá? Mas era uma empresa, era um estado que era um grande cabide de emprego, como de certa forma Brasília também é, né? E o Rio, quando o governo federal sai daqui, sinceramente, na minha visão, nunca mais se recuperou. E é de uma corrupção endêmica, a população é uma população carente, mas um tanto quanto complacente com a situação, porque vota em governantes que são descaradamente corruptos. É impressionante. O tipo, só para você ver na história, desde que voltou às eleições diretas, os governadores que passaram pelo Rio são governadores, no mínimo, exóticos, né? Os prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, que são muito interligados a essas questões, né? Então, realmente é complicado. Mas, assim, o Rio é escândalo, mas tem muitos estados também com situações muito delicadas, né? Onde o gasto com funcionalismo é também excessivo, os serviços são muito ruins para a população. Eu fico triste pela população, porque você vê que a população do Rio é a mesma coisa, desassistida e também choram pedindo o governo ajuda. Tudo eles querem mamar no governo, sabe? Tudo é governo. E lembra que quem sustenta o governo somos nós. Então, quando eles querem mamar no governo, estão mamando na gente. Lembra disso, tá? Então, tributos. É a forma que o governo, em todas as suas formas, União, estados e municípios, é, tem como viver, né? E abrangem impostos, taxas e contribuições. O que são impostos? Né? São recolhimentos sem uma destinação específica. Então, você fala, eu pago imposto de renda, e onde é usado o meu dinheiro? Na educação, na segurança, na saúde, no SUS e em outros serviços. E pagamento do funcionalismo desses serviços, né? Então você não sabe onde está sendo usado, você sabe que é uma massa de dinheiro que está indo para o governo e eles têm lá um planejamento de gastos, né? Mas você não sabe como vai ser. Taxa não, a taxa você paga uma taxa vinculada a um serviço. Então, taxa de lixo você está pagando para ter o serviço de lixo de recolhimento, que aliás. Ah, não, não é hoje. Que eu tenho que colocar o lixo para fora, né? Gente, eu também sou, né? Também tenho essas coisas. Quando você paga a taxa de emissão de passaporte, você está pagando uma taxa, por quê? Porque você está usando um serviço específico, que é a emissão de passaporte. Uma taxa, aliás, que está bem salgadinha, né?
contribuições, aí já são específicos, né? Então, é um benefício que você vai receber. Então, o que acontece? Se eu estou pagando uma contribuição para asfalto na minha região ou qualquer coisa desse tipo, eles então estão entendendo que com esse asfaltamento, o seu imóvel vai ser valorizado e então por isso que você paga uma contribuição. Nós vamos ver com mais detalhes isso, tá? Ou algum outro tipo de contribuição social. No caso, por exemplo, o PIS e o PASEP, ela tem uma função social, tá? Então, a gente vai ver isso com detalhes para frente, tá? Isso aqui foi a nossa aula 1 da semana passada. Perfeito, pessoal? Então, deixa eu aqui. Vamos colocar a aula 2. O meu amigo Mateusão, conseguiu fazer lá aquele lance? Ô, professor, consegui sim. Opa, aí então agora eu vou ser obrigado a dar um beijo no Matheus, que eu prometi que ia dar um beijo depois. Então, se voltarmos às aulas, né? Privilégio, Pessoal, hein? privilégio, vai ser muito carinhoso. Você é um aluno que me ajudou e eu faço questão. É com todo respeito, Matheus, você sabe disso, né? Por favor, não vamos de forma nenhuma pensar algo diferente disso. Relaxa, professor, relaxa. Valeu, obrigado, Bruno. Então, agora vamos para a nossa aula 2, né? De tributação também. Vamos lá. Unidade 3, aula 2. E repetindo, esse material está todo já lá no AVA, tá certo? E a aula, tão logo ela. Porque às vezes demora poucos minutos, já está disponível a aula gravada no Teams. Às vezes demora 1 hora, às vezes. Teve um dia que ele só foi disponibilizado no outro dia, acredita isso? Mas agora tem estado mais rápido, tá? Então agora nós vamos detalhar um pouco mais o que são esses tributos, beleza? Nós temos, então, o Código Tributário Nacional, né? Que, note bem, é esse Código Nacional, Código Tributário Nacional, tá? Que diz que ele que tem toda a legislação, tá? Que nós temos que seguir, empresas, governo e pessoas físicas, tá? E ele está falando aqui, ó, que já se incumbiu dessa tarefa, né? Definindo no artigo 3º que tributo é toda prestação pecuniária. Pessoal, isso é linguagem de advogado, mas o que quer dizer isso? Tributo é todo pagamento em pecúnio, em dinheiro, que está falando aqui, ó, prestação pecuniária compulsória. Compulsória quer dizer o quê? Eu tenho que pagar sem discutir. Tudo bem, é diante da lei, mas ela é compulsória. Eu não posso discutir ela é compulsória. Eu tenho que pagar e acabou. Ela é em moeda. Lembra que eu falei agora há pouco? Em moeda. Não posso serviço, não posso oferecer material do meu estoque, eu não posso oferecer nada que não seja dinheiro, tá bom? Em moeda, né? E você vai ter que dar um jeito de expressar esse valor em moeda. Então, por exemplo, imposto sobre serviços, nós vamos ter que saber quanto custa esse serviço para poder pagar o imposto em moeda sobre esse serviço. Então, o imposto sobre serviço, o imposto sobre circulação de mercadoria. Puxa vida, como que eu vou saber? Não, existe toda uma legislação para quê? Para que você possa chegar e ter o valor que você vai ter que pagar. E, né, isso tem que ser, se você não fizer isso direito, né, é um ato ilícito, né? Então, existe uma lei e você vai ser cobrado perante isso. Cara, eu trabalhei, logo que lançou as notas fiscais eletrônicas, eu trabalhei numa empresa chamada NFE do Brasil, uma empresa ligada a impostos, e a gente primeiro começou com a nota fiscal eletrônica, depois a gente começou o SPED e outras obrigações tributárias eletrônicas. Por que que o governo fez esse negócio de nota fiscal eletrônica? Porque para sempre estar cercando o que a gente chama de sonegação. O que que é sonegar? Né? Sonegar é você
segurar, né, é você pagar menos impostos de uma maneira ilegal. Toda empresa tem o direito de tentar pagar o mínimo de imposto possível. É um direito da empresa, desde que cumprindo a lei, que é o que está falando aí, né? Que você não cometa, né? Que não constitua a sanção de um ato ilícito, né? Então, você tem todo o direito de tentar recolher o mínimo de imposto. Mas, se você faz isso de uma forma ilegal, isso é considerado, então, é sonegação de imposto, e nisso o governo é muito bom. Se nós tivéssemos área de segurança, de saúde, tão competente quanto a nossa Receita Federal, por exemplo, e mesmo a Receita Estadual, Municipal, olha, a gente ia ter uma saúde sensacional, porque eles são muito bons. Tecnologia de primeiro mundo, softwares de inteligência artificial, sim, eles usam esse tipo de coisa para detectar problemas de arrecadação, tá? Então, continuando tributos, é por meio dessa prestação de pagamento, né, esse que a gente faz, que o Estado, então, essa visão geral de governo, tem assegurado o quê? Recursos financeiros para a execução de seus objetivos, que é a principal satisfação do interesse público, ou seja, o interesse dos cidadãos, que são, antes de tudo, vamos lembrar disso, nós não somos só cidadãos, nós somos contribuintes de impostos, tá certo? Contribuintes. Tá? Então, de novo, insisto, o tributo é uma de natureza pecuniária, é grana. O Estado precisa de dinheiro para custear gastos públicos. E por isso que a gente fala, esse gasto público tinha que ser muito bem gerenciado. E aí cumprir suas funções de prestar bons serviços à população. Tá certo? Não se pode ter tributo in natura, ou seja, que não seja em dinheiro. Como eu falei, serviços ou bens, não é admitido isso. Aí você, ó, pessoal, agora, vamos ser justos, tá? O Brasil recolhe muito imposto, mas não quer dizer que, assim, nós temos a maior quantidade de impostos que seja. O que nos choca muito é que é recolhido de uma forma muito brutal e muito mal usado, como a gente estava discutindo agora, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, essa situação difícil. Mas eu soube que uma pessoa na Alemanha, um jovem, recém-formado na Alemanha, que mora com os pais. Então, vamos pensar, um cara com 23, 25 anos, que se formou, está trabalhando, se formou e mora com os pais. Sabe quanto esse cara paga de imposto de renda? 80%, né? Entre impostos em geral. Por quê? Porque o que eles entendem é que esse cara, ele trabalha, mora com os pais, ele é recém-formado e ele não tem filhos, ele não tem nada, então ele pode arcar com uma carga tributária maior. Mas, a princípio, a população não gosta, mas a população admite isso, por quê? Porque, por outro lado, tem bons serviços, né? É claro que aí, quando a pessoa vai formando família ou vai morar fora de casa e vai criando situações onde vai diminuindo essa carga tributária. Vocês vejam que, então, em outros lugares também se tem uma carga bastante pesada, tá? O que se discute é a qualidade do serviço que a gente recebe em troco. Muito bem, vamos começar a falar então de alguns tipos de tributo. Existe um tributo que se chama título da dívida pública. Nossa, que estranho, né, professor? Isso é um tributo? É. O Conselho Tributário Nacional, né? Esse aqui, o CTN, existe uma forma que você compensa os pagamentos de uma dívida pública com a compra de tributos. Até a gente ouve muito também que isso seria um investimento, né? Que o governo tem a taxa de juros básica, né? Para fazer esse pagamento dessa compensação, tá? Então, o que acontece? Eu tenho impostos a pagar. Eu estou devendo, sei lá, 100 mil reais para o governo. Só que eu fiz alguns investimentos comprando títulos da dívida pública, né? Que a gente ouve aí, títulos da dívida pública. O que eu posso fazer? Eu posso, é um dos poucos casos onde eu posso pagar compensar o imposto que eu esteja devendo, por exemplo, que não seja com dinheiro em espécie, eu posso pagar com esses títulos. Mas, na verdade, isso é só uma história, porque eu paguei dinheiro real
para comprar esses títulos da dívida pública, tá? Nada de também. Isso aqui é bastante complexo, mas só para mostrar que existe uma outra forma. O título da dívida pública é uma forma de você ficar credor do governo. O governo está devendo o dinheiro aí, eu compro o título da dívida pública, tá? É complexo, tá? Isso aqui não é bem o nosso foco, mas eu tenho que apresentar porque é uma coisa que existe, tá bom? Cai num concurso público, por exemplo, vocês sabem do que se trata. Tributo, então, ele é compulsório. O que que é compulsório? Ele é cobrado do sujeito passivo, ou seja, nós contribuintes, numa relação tributária, onde o poder de império, ou seja, o poder de quem pode impor, é do Estado. E sendo irrelevante a vontade de pagar do devedor, ou seja, nós podemos não querer pagar, ou podemos achar injusto pagar, mas o Estado tem o poder, desde que ele siga a lei, lembra isso que nós falamos lá no começo, desde que siga a lei, de exigir que nós paguemos o imposto, independente da nossa vontade, tá certo? O nascimento de uma obrigação tributária, ou seja, o nascimento de um imposto, independe da nossa vontade. Sabe quem cria essa obrigação tributária? A legislação, os nossos representantes no legislativo, deputado federal, senador, deputado estadual. Então, o que acontece? Quando a gente vota nesses caras, a gente está pensando que ele está nos representando para diminuir essa carga tributária. Tá certo? Então, temos que prestar bem atenção em quem a gente vota para ver se a gente consegue ter essa carga tributária um pouco menor. Ou de uma forma mais justa, pelo menos. Tá? Então, independente da nossa vontade. E, às vezes, até independente do nosso conhecimento. Então, por exemplo, o IPVA, quando você compra um carro que já paga um monte de tributo, você já é obrigado a pagar também o IPVA desse veículo, tá certo? Independente de você querer ou não. Você só queria comprar um carro e ganhou de presente o imposto. Olha que bacana. Não é legal? Né? Você compra um carro bacana, bonito. O Mariano comprou aí um BMW Série 7 mês passado. Quanto custou, Mariano? 500 e quantos mil? Né? Uns 580 mil reais, o Mariano pagou no BMW Série 7, todo blindado, porque ele precisa do carro blindado, e pagou o IPVA que dá para comprar 2 carros popular. Né? Ele só comprou um carro, mas ganhou de presente o imposto. Olha que bacana. Isso que é importante. Você compra, então, você tem uma obrigação tributária que independe da sua vontade e às vezes até do seu conhecimento. Quando você compra um imóvel, você tem que pagar um valor absurdo de imposto, porque você está comprando um imóvel. Às vezes você compra já meio enforcado, né? Porque você está querendo comprar um bem, e depois quando você vai ver, você tem. Eu mesmo, quando comprei um apartamento tempos atrás, eu não fazia ideia que era tão pesado os impostos. Pois, e aí, problema seu. Quis comprar um apartamento, ganha de presente o imposto da compra. É o imposto sobre a compra do apartamento. Tá? Aqui, pessoal, uma pequena provocação. A receita de um traficante de drogas, tá? Eu poderia muito bem gerar um fato gerador de imposto de renda, tá? Então, o que acontece? Eu posso pedir para o traficante pagar imposto sobre o que ele está vendendo. Não poderia? Por que não? Poderia falar, cara, e além do que, deve ser uma grana boa, tá certo? Então, o que acontece? Nós vamos taxar os impostos de um traficante. Pode fazer isso? Não pode. Por quê? Não ocorre porque, se você quiser estabelecer a incidência de ICMS ou de Imposto de Renda Federal, estadual, ICMS é estadual, né? Porque esse tributo viria como incidência de uma atividade ilegal. Você não pode ter imposto sobre atividades ilegais. Ou seja, atividade ilegal não paga imposto. E aí você vai falar, não estou entendendo, professor. É simples, eu vou te explicar. É proibido o jogo no Brasil? Em termos, né? Em termos. Você pode jogar na loteria, na Mega Sena, você pode jogar na Loteria Federal e raspadinha, sei lá, uma série de jogos. Por quê?
porque eles recolhem imposto pra caramba. E eles são legalizados por isso. O imposto, por isso que se fala legalização do jogo, e o governo fica muito tentado com relação a isso. Por quê? Porque seria uma grande fonte de renda se legalizasse o jogo. Que a gente vê bingo para todo lado, o jogo existe, né? Mas o governo gostaria de legalizar esse imposto com vistas. É claro que eles vão falar sobre geração de emprego, que o jogo gera emprego, tudo, mas antes de tudo, o governo tem muito interesse em legalizar o jogo no Brasil de volta, né? Porque recolhe imposto, tá? É, eu, pessoalmente, não sei se eu seria tão contra, mas é uma situação delicada liberar o jogo, pelo menos em alguns locais. Nos Estados Unidos tem isso, tem alguns locais que é permitido o jogo. Então, a gente ouve de Las Vegas, a gente ouve de Atlantic City, né? E outros locais onde o jogo é permitido lá, tá certo? E aí era que fosse assim. No Brasil mesmo, tinha em algumas regiões, Araxá era permitido o jogo, o Rio também entra na conta do Rio da corrupção e também é a proibição do jogo no Rio, tá? Então, você não pode cobrar de coisas ilegais. Então, se você quer ganhar dinheiro de um traficante de drogas, cria uma lei onde você enquadra o traficante de drogas como contribuinte, né? Não duvidem, gente, não duvidem, porque a sede que o governo tem por arrecadação é impressionante. Lembrando, de novo, aí aquele ponto que eu falei agora há pouco, eleição. Quando a gente está votando, a gente fala, eu não quero saber, não ligo. Cara, é por meio do voto que a gente vai ter gente lá que vai criar tributos ou vai diminuir tributos. Por quê? Porque o governo, o executivo, tem sede de impostos, mas ele não pode fazer nada contra a lei. Quem gera as leis são os nossos representantes no legislativo. Então, tem que prestar muita atenção. Agora, por exemplo, nós vamos votar para vereador. Tem que votar prestando atenção, não pode votar. Gente, vocês viram? Bom, eu não vou falar o nome do cara, mas tem um ator de filmes não muito tradicionais que está como candidato a vereador, né? Eu fiquei chocado. E será que esse cara vai nos representar dignamente? Não sei. Por outro lado, teve um deputado, o Tiririca, que, olha, se você lê a atuação dele, a presença dele e a atuação dele nas votações, foi uma coisa bastante digna. Então, de repente, eu sou preconceituoso, pode ser, tá? Mas vamos tentar prestar atenção em quem a gente está votando, tá certo? Então, porque toda vez que eles criam um imposto, nós somos obrigados a pagar, tá? E, de certa forma, a gente colocou o cara lá e ele criou esse imposto para cima da gente, então temos que ficar atento. Se ele fez corretamente. Existem impostos que são necessários também, é que a gente vai fazer. Mas tem que prestar atenção. Muito bem. Então, nós estávamos falando aí desses tributos, né? Aqui, crédito imobiliário, que tributos são compulsórios, né? Mas aí nós vamos falar sobre as taxas, que, segundo a Constituição Federal, né? Só quem pode cobrar taxas são a União, né? Os estados, o Distrito Federal e municípios poderão instituir taxas. Para quê? Para uma utilização efetiva de um serviço a ser prestado, tá? E não pode dividir, esse tanto vai para o governo federal, estadual, não. É um tributo que é uma taxa que você vai pagar para aquilo, tá certo? E aí, cobrar taxas, tá? Aí é incidência de cada um deles e o controle delas também, tá? E paga-se contra a prestação de uma atividade do Estado. Então, eu pago taxa de lixo, taxa de passaporte para ter esses serviços, por exemplo, né? Aqui é uma discussão interessante, né? Que se diz aqui taxa de polícia. Prestem atenção porque não é o que parece, né? A atividade da administração pública, né, limitando ou disciplinando o direito, o interesse ou a liberdade, regula a prática
de ato, abstenção de um fato em relação à segurança, higiene, à ordem, essa visão geral. Então, o que acontece? O governo pode criar uma taxa, o governo tem taxas, o governo federal, principalmente, tem taxas, dizendo que é o que ele gasta para controlar a população de uma forma geral. Então, seria essa taxa de polícia. Mas aí a gente vai falar que, peraí, professor, mas eu tenho direito à segurança. A legislação diz que o Estado tem que garantir para mim a segurança, eu como cidadão. Então, essa é uma discussão muito que eu sempre prefiro falar, né, de taxas para serviços que estão claramente declarados, tá? Então, por exemplo, e aí o nosso amigo Lucas pode me ajudar aqui. Quando tem uma fiscalização em restaurante, e essa fiscalização aí é feita pelo município, pela vigilância sanitária do município. Então, nós vamos ter que pagar, entre aspas, um serviço, uma taxa de polícia para que haja essa vigilância sanitária. Não existe uma taxa de vigilância sanitária, mas nós pagamos um tipo de taxa que permite ao município ter esse serviço. Tá certo? O hotel ou a área de alimentação, como vocês, pagam alguma coisa específica para vigilância sanitária? Você sabe disso, Lucas? Lucas? Acho que o Lucas não está nesse momento. Mas se ele entrar, a gente pergunta de novo. Já aqui tem a taxa de serviço. Aí é aquele caso que eu falei, né? Uma taxa que você sabe para o que está pagando, né? Então, o que acontece? É a taxa que utilização compulsória, esse serviço está posto à disposição do usuário, da população. E aí você paga, né, para ter essa atividade administrativa. Então, o contribuinte vai ter que pagar essa taxa, mesmo sem uma efetiva utilização desse serviço, né? Que seria, por exemplo, coleta de lixo. Eu recolho uma taxa de lixo e, de repente, eu não tenho, eu não uso lixo, né? A empresa também pode não fazer esse recolhimento, sei lá, tá? Agora, existe o que chama de contribuição de melhoria, que eu já falei, que é um fato gerador de valorização de imóveis. E aí, então, você vai pagar essa contribuição de melhoria, por quê? Porque, a princípio, o seu imóvel vai ser valorizado. Então, eu asfaltei, eu tenho esgoto, né? E aí, então, você vai pagar uma contribuição, por exemplo, de pavimentação da rua, porque quando pavimenta a rua, o seu imóvel é valorizado. Tá? Isso é uma contribuição de melhoria. Existem outros tipos, tá? Mas essa é uma que a gente já consegue entender mais rápido. Por quê? Porque é ligado à valorização de imóveis. Então, por exemplo, a mudança de zoneamento numa região pode fazer que você tenha uma valorização do seu imóvel. E aí você tem que pagar uma contribuição por conta dessa mudança de zoneamento também. Pessoal, vocês estão tudo quietinhos, por quê? Porque não é fácil. Eu sei que não é fácil falar de tributos, tá? Mas temos que entender até como porque nós somos aí os sujeitos passivos, né? Nós temos que pagar sobre tudo isso. Empréstimo compulsório. Está se falando muito de voltar a CPMF. O que era CPMF? Contribuição que era provisória, né? Uma contribuição provisória extraordinária. Então, o empréstimo compulsório significa que eu vou dar um dinheiro para o governo, e note bem, não é porque eu quero, eu tenho que pagar, é compulsório. Isso é uma despesa extraordinária decorrente de uma calamidade pública, de uma guerra, né, ou iminência de guerra. Então, pode acontecer, sei lá, um país declara guerra para o Brasil, e aí o governo, e fez isso já algumas vezes, né, recolhe um dinheiro compulsoriamente, ou seja, você não quer contribuir, mas você vai pagar, né? Para contribuir com as despesas que seriam extraordinárias do governo. Quando criou a CPMF, que era um empréstimo compulsório, era para quê? Era para ter mais dinheiro para a saúde. Lá atrás, quando criou a CPMF, era para ter dinheiro para a saúde. O imposto do cheque que falava. Então, o que acontece? Toda vez que a gente emitia um cheque,
ou que, na verdade, esse imposto do cheque, hoje em dia, quase não serviu para muita coisa, porque hoje a gente usa muito pouco cheque. Naquela época usava-se muito. Mas imagina que cada transação que a gente fizesse no cartão de débito e crédito, que seria o equivalente hoje, tipo 0,5% ia para o governo. É dinheiro para caramba, gente. Dinheiro que seria um empréstimo compulsado. Alguém viu esse dinheiro de volta? Não, tá? Não. Também teve um recolhimento compulsório lá nos anos 80, que seria para um caráter de conter a inflação. Foi ridículo. Recolheram o dinheiro de um monte de gente, e depois, quando devolveram, o dinheiro não valia mais nada, porque eles não seguraram a inflação, e esse dinheiro, para resumir, 2 dias antes de ter esse recolhimento compulsório do dinheiro aí, eu tinha vendido um um Fiat 147 na época. Quando devolveram o dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar 2 pneus. Então, eu perdi muito dinheiro quando aconteceu isso, tá? Então, investimento público de caráter urgente e relevante para o interesse nacional. Cara, chuvas. Então, para acontecer, obras para chuvas emergenciais e vão ter que fazer um empréstimo compulsório. Hoje está cada vez mais raro isso, mas pode existir. Dizem que na região lá dos municípios da região de Brumadinho, quando teve aquilo, teve um empréstimo compulsório. Eu pessoalmente não conheço isso daí, mas que já existiu e que se o governo se prevalece dessa situação, se prevalece. Contribuições especiais, essas daí só a União pode instituir. Contribuições sociais, contribuições sociais. Que significa o quê? Eu vou entrar no domínio econômico tanto das pessoas físicas e jurídicas, vou entrar na vida econômica do país e recolher dinheiro para uma atuação, para uma coisa que eu estou dizendo que deveria ser uma contribuição social. Aqui está falando contribuição social. Professor, do que nós estamos falando? De, por exemplo, as contribuições de Seguridade Social, o INSS, tá certo? A Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade. Tá? E eu sei que a gente fala, isso é besteira, para que eu vou querer essa miséria? Cara, quando você vai chegando na minha idade aqui, 58 anos, 60 anos, você começa a ficar preocupado, porque para conseguir um emprego já fica mais difícil, você também já não tem aquela mesma, o mercado já não te aceita tanto, tal. Então, é o que acontece, você vai ter que fazer isso de forma direta, ou seja, eu como funcionário recolho para a Seguridade Social e também indireta. Então, quando você faz uma obra, né, você recolhe INSS, tem várias outras maneiras de recolher valores para a Seguridade Social, tá? E são recursos provenientes de orçamento da União Federal, o Estado tem a Seguridade do Estado, tá? E dos municípios também. Então, o empregador, ou seja, as empresas recolhem para a Seguridade Social, né? Do empregador, da empresa. É que, na verdade, o empregador também, como a gente viu lá no direito trabalhista, o empregador pode ser uma pessoa jurídica, né? Então, qualquer empregador, quando eu sou empregado, eu tenho empregado doméstico, eu tenho que fazer o recolhimento da Seguridade Social. É por isso que está empregador aqui. E também a empresa, a pessoa jurídica. O empregador pode ser jurídica e física, a empresa é pessoa jurídica, tá? E aí, qualquer outro tipo de empresa equiparada tem que fazer recolhimentos para a Seguridade Social, tá? Ou seja, isso reflete em quanto que a gente vai ganhar também, porque quanto mais você recolher, a princípio, maior vai ser a sua, entre aspas, aposentadoria, tá? Essas contribuições especiais, então, já são descontadas na folha de salários e nos demais rendimentos que são pagos, tá? Então, você recebeu uma comissão, tem gente que, além de salário, recebe comissão. Se é tudo direitinho pago pela CLT, tem recolhimento de INSS também sobre comissão, tá certo? E, então, de qualquer tipo, que você vai, então, fazer recolhimento de rendimentos pagos a uma pessoa física. Não importa, ela prestou serviço para você, você
tem que recolher. E aqui está falando, mesmo sem vínculo empregatício. Claro que aí fica mais difícil, né? Um prestador de serviço um encanador presta serviço na sua casa, você pede o recibo para ele, você pede a nota fiscal para ele. Eu agora estou atuando muito como síndico profissional também em condomínios. Eu peço para os prestadores de serviço um recibo onde ele me mostre que ele está fazendo esses recolhimentos, ou seja, ele deveria estar fazendo. Eu estou pedindo para ele fazer, porque quando eu estou fazendo isso, eu estou falando, ó, cara, você me deu um recibo e você tem que fazer os recolhimentos disso. Tá? Então, quem prestar um serviço, pessoa física, jurídica, você tem que pedir recibo. Recolhimento sobre receita, faturamento, né? O trabalhador e demais segurados da Previdência Social, né? Não incidindo. Essa é uma discussão, aliás. Tem gente que quer fazer desconto do INSS sobre a aposentadoria também. E também não estou falando só de aposentadoria, tem pensão sobre pensão maternidade, por exemplo, né? Que tem os 4 meses aí que as mulheres recebem após a gestação, são pagos pela Previdência Social. A gente já viu isso na legislação trabalhista, não sei se vocês lembram disso, tá? Os 4 meses. Quando a gente tem um acidente de trabalho, né? Você vai receber também um valor, uma pensão sobre invalidez ou sobre acidente de trabalho. Tudo isso é Seguridade Social. É para isso que se recolhe tudo isso daí. E também nas loterias. Olha lá, professor, você estava falando da Mega Sena, estava falando das loterias? Sim, as loterias recolhem também concurso de prognóstico. Olha, quando que você pensou que a Mega Sena é um concurso de prognóstico? É brincadeira, não. Né? Eles recolhem valores também para a Previdência. Quando faz importação de produtos, ou seja, tem um monte de fatos que geram contribuições para a Previdência Social. Tá? Opa, errei. Outras contribuições sociais que também são feitas por meio da lei, né? Que são para garantir manutenção da Seguridade Social. Isso a gente já falou, né? Mas aí a gente está falando, por exemplo, o Sistema S, SESC, SENAI, SESI. O que acontece? São contribuições sociais que as empresas fazem, né? Só que a última reforma que o governo fez que essa contribuição aos sistemas S, elas não sejam mais obrigatórias, mas elas são, de certa forma, opcionais hoje. Está até causando um problema muito sério nesse sistema. Eu, pessoalmente, lamento por alguns deles. O Senai, por exemplo, alguém aí fez Senai? Algum dos alunos aqui fez Senai? Eu fiz Senai. E eu gostei pra caramba, aprendi muito, foi muito bacana. Alguém fez Senai? Alguém frequenta eventos do SESC? O SESC é uma entidade muito bacana. Tudo bem que é cultural, não é a mesma coisa que o Senai, que é educacional, e antes de tudo ele ensina profissional, né? Ensino profissional. Mas existem essas contribuições do Sistema S que hoje já não são tão compulsórias, não são tão obrigatórias, né? Mas sim, há esse recolhimento. Então, a União faz esse recolhimento e transfere a essas entidades. Também é pago direto também pelas pessoas jurídicas. Tá bom? Alguém está vivo? Vamos ver aqui. Maria Daniele, boa noite. Maria, Boa noite, professor. tô falando pra caramba, ninguém me interrompe, ninguém nada, então eu tenho que falar com alguém, entendeu? Porque senão eu me sinto muito só, tá? Você está trabalhando, Daniele? Tô, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Quando você já olhou o seu olerite, né? Então, lá eu não costumo pegar muito o olerite. Então, de alguma forma eles devem disponibilizar. Repare quanto é recolhido do seu salário para o INSS,
né? Uhum. E para outras contribuições sociais que você nem está reparando, mas você está ajudando a alimentar esse sistema, né? Sim. E da mesma forma, a empresa que você trabalha. Qual é o nome da empresa que você trabalha? Exinter. Exinter é uma empresa de serviços. Isso. Então, ela recolhe ISS para a prefeitura, por exemplo, né? E uma empresa de serviço muitas vezes contribui também para o SESC, né? Então, nós tem que ver esses vários recolhimentos que muitas vezes até incidem sobre a sua folha de pagamento também. Então, é importante isso tudo que eu estou falando, porque ela não é teoria. Isso aí está saindo tanto dos valores que as empresas recolhem, como muitas vezes do que nós também pagamos de novo, né? Compulsoriamente, é descontado da folha. Ninguém perguntou, ô Daniela, esse mês você quer contribuir com o INSS? É tipo uma contra-contribuição, né, professor? Não é muito. Gostei. É uma expressão interessante o que você falou, uma contra-contribuição, porque eu não estou querendo contribuir, então é contra o que eu desejo. É. É por isso que a gente chama de compulsória, né? Não é brincadeira, não. Tá? Alguém trabalha na área de comércio, que paga ISS, ICMS, indústria? Alguém paga nessa área, trabalha nessa área? Hã? ICMS. ICMS é de uma complexidade absurda. Só para vocês terem uma ideia, para garantir a arrecadação, por exemplo, de bebidas, que é um negócio que tem um imposto brabo, assim, quando a fábrica ela recolhe imposto pelo distribuidor, pelo bar, por todo mundo. Ele paga, a fábrica, quando solta a nota de cerveja, por exemplo, ela paga de uma forma adiantada, né, todos os impostos da cadeia de distribuição de cerveja. Tá? Isso que a gente fala que é recolhimento. Ah, me fugiu agora a expressão. Como é que a gente fala desse recolhimento que a gente faz na importação? Também a gente faz isso. Se você soltou a nota, você já está pagando o imposto, hein? Não é cascata, tem outro nome. Em cascata, mas tem outro nome, me fugiu agora. Eu vou lembrar, tá? Então você veja, né, Daniele, que a coisa não é brincadeira, é a nossa vida mesmo, tá bom? Cada um de nós, meus amigos, cada um de nós contribui com esse sistema, beleza? Vamos ver. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, tudo certo, professor. Tá Pode bom, seguir. então. Obrigado. Né? Nada. Então, Jéssica, você trabalha em que área mesmo? Eu Isso. trabalho agora de call center. Call center. Call center, como que você vai fazer, né? Olha que interessante isso. Call center é uma empresa de prestação de serviço. Então, o que acontece? Quando a empresa de prestação de serviço ela vai fazer uma proposta para o cliente para fornecer o serviço, ela fala, olha, o meu serviço custa tanto. E desse valor que ele vai, né, vai emitir uma nota contra o cliente para a prestação de serviço que a Jéssica está trabalhando, já tem ali quanto que essa empresa vai, né, a empresa de call center vai recolher de ISS, de todo tipo de contribuição. E aí começa uma situação delicada e importante, que vocês já devem ter ouvido falar em guerra fiscal. Alguém já ouviu falar em guerra fiscal? Tá? Teve um tempo que, de repente, começou a ter muita empresa de call center. Você trabalha aqui em São Paulo mesmo, né, Jéssica? Sim, professor, na República. Isso. Mas começou a ter muita empresa de call center que a sede era em Barueri. Não sei se é o caso da sua empresa. A sede da sua empresa é em São Paulo ou é em Barueri, em Santana do Parnaíba, a região ali perto de Alphaville? Por que Eu que acho que aquilo... Ah, a sede é lá na República mesmo. tá. Por quê? Porque São Paulo começou a perder muita empresa desse tipo de serviço, porque, imagina, São Paulo cobra 5%, se não me engano, de ISS, e em Alphaville, tá, né, em Santana do Parnaíba, Barueri, eles cobram da ordem de 0,5%, 1%. Imagina, não é pouca diferença, não. Não é pouca diferença, não. Né? Então, o que acontece? Você realmente, a empresa, para a empresa tem direito
tentar pagar menos impostos, e, nesse sentido, a cidade X pode perder arrecadação para a cidade Y. E aí, São Paulo já fez essa alteração. Então, para as empresas de call center, por exemplo, elas têm que atuar em determinados lugares, por exemplo, o centro de São Paulo, para ter um imposto menor, elas têm uma legislação específica para ter imposto menor. Então, tudo é jogo de interesse também, porque a empresa vai tentar pagar o menos imposto possível. E cabe também a cada cidade tentar se defender da teórica agressão que está sofrendo por outras cidades. Mas, mesmo assim, a gente vê que tem serviços que estão indo para algumas cidades. Indústria. Reparem como em São Paulo não tem mais quase indústria. Pensa numa indústria grande em São Paulo. Dentro da cidade de São Paulo, quase não tem mais. Olha, eu consigo lembrar o quê? A Lorenzetti, tá todo mundo indo para o interior. Por quê? Porque tem incentivos e tem algum favorecimento de impostos, tá certo? É por isso que eles tentam sair. Essas contribuições sociais, então, quem paga são empregadores, empresas e também nós, funcionários, tá? Independente da gente julgar que é certo ou não, que é uma contra-contribuição, como diz a Daniele, é interessante essa expressão que ela usa, porque contribuição implica que eu quero contribuir, eu quero ajudar, mas ninguém está me perguntando, estão pegando dinheiro de mim com essa função. É interessante, gostei dessa ideia. Ixi, agora é contribuição de intervenção de domínio econômico. Ô, louco, professor. A gente chama isso de CID, né? CID é um tributo, olha só que interessante, tributo extrafiscal, que ela tem a ideia de intervir numa situação social e econômica. Ou seja, eu vou criar esse tributo para tentar fazer uma correção de uma situação social e econômica. Sei lá, né? Vai entender. Então, pela destinação do produto de arrecadação para uma determinada atividade que o governo quer incentivar. Então, por exemplo, o CID incide sobre todos os combustíveis. E o que significa? Que vai dar verba para o governo poder investir na Petrobras. Específico para isso. Puxa vida. Ou na área de exploração de petróleo, ou na área de qualquer área social que o governo ache que tenha vínculo com isso, tá? Tem outras contribuições de CID, mas a mais forte, evidente, porque o que se gasta de combustíveis é um absurdo. E aí, qual é o valor? É tipo 0,02%. Você fala, professor, isso não é nada. Não é nada? Veja quanto gasta de combustível, quanto se vende de combustível a cada dia, a cada mês e a cada ano no Brasil. São bilhões, são trilhões, talvez. Tá? 0,02% é dinheiro pra caramba. Né? Existem também as contribuições de interesse de categorias profissionais. Tá? Então, por exemplo, as contribuições sindicais. Vocês devem ter já reparado, quem é CLT, que tem um dia do ano que o valor desse dia seria dado para o sindicato. Se você não quer que isso aconteça, você tem que ir lá e assinar um documento. Vocês já fizeram isso? Que vai haver um recolhimento de contribuição sindical, por exemplo, e você não quer que você tem que ir lá no sindicato para fazer assinar um papel dizendo, olha, não quero que seja recolhido dinheiro, ou então descontam direto na folha um dia do seu trabalho. Isso daí, né, nós vimos lá no trabalhista, que isso daí, na última reforma trabalhista, isso daí já não é assim, né? Você pode não querer pagar e pronto. Não é mais um recolhimento que a gente chama compulsório. Mas o que eu soube é que tem vários sindicatos que conseguiram liminares, conseguiram legislações que permitem, sim, que ele faça o recolhimento desse dia de trabalho do trabalhador. Eu sei que o sindicato na área de edifícios, né, de trabalhadores de categorias que trabalham em condomínios, tem esse direito. Não sei, eu ainda quero entender por quê. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Como eu disse, eu estou fazendo alguns trabalhos de síndico profissional e acabei sabendo disso. Então,
entidades que representam categorias profissionais dos trabalhadores e dos empregadores. Lembra que eu falei? Caiu na prova, hein? Convenção coletiva de trabalho? O que era? Era o sindicato dos trabalhadores negociando com o sindicato dos empregadores. Quem sustenta essa turma? Sindicato de trabalhadores. E quem sustenta o sindicato dos empregadores são essas contribuições de categorias profissionais ou econômicas. É esse o lance. Sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores. Beleza? Alguém fala alguma coisa? Estamos aqui, professor. Vamos, né? Estamos numas, né? Ó, vocês, né? Essa é a nossa cara quando a gente vai olhar os impostos. A Daniela agora deve ter ficado meio incomodada que eu falei, peço desculpas até, Daniela, mas pede para ver o Olerite, dá uma olhada com calma no seu Olerite. Veja os descontos. E aí você vai ficar com a cara do menininho aqui, do Esqueceram de Mim, e do gatinho aqui, tá bom? Não é Tá bom. brincadeira, não, não é brincadeira, não. Tá bom? Meus queridos, sou sincero em dizer, acho esse assunto um tanto quanto pesado. Não é brincadeira mesmo, tá? Não é brincadeira. É um assunto chato, né? Chato. Falar de imposto é sempre uma coisa chata, porque ninguém fala de imposto alegre. Só quem fala de imposto alegre é o governo e alguns advogados tributaristas que ganham muito dinheiro com isso, tá? Mesmo o nosso contador, que é quem nos ajuda nesse recolhimento, você nunca vai ver ele falar com alegria de imposto, porque ele sabe quanto é pesado para cada pessoa, tá? Mas é essa a ideia dessa disciplina, ter uma cultura geral que permita ao administrador ter algumas noções do que são as sociedades, quais são os direitos do trabalhador e do empregador, quais são os impostos, como que é essa legislação de impostos, como funciona isso. Até a Jéssica estava me falando disso. Puxa vida, professor, existe uma outra disciplina, legislação empresarial. Como é o nome da disciplina, Jéssica? Legislação. Jéssica, Direito, né, professor, que eu falei? qual era a outra disciplina que fala também de legislação aí no curso de administração? Não, o meu é contábeis. Ah, então, mas que seja, qual é o nome dessa disciplina? E eu estudei direito no primeiro semestre. Então, direito empresarial, não era isso? Isso. Ah, mas aí, na verdade, em contábeis até faz sentido. Você vê o nível de responsabilidade que nós estamos falando. Faz sentido. No geral, o nosso curso aqui, essa disciplina, ela tem uma visão mais de administrador. O que é um administrador? É o cara que cuida de tudo na empresa, administra. E então tem que ter uma visão, pelo menos básica, de cada coisa dentro da empresa. É essa a ideia. Até a gente já tinha conversado, né, Jéssica? Que é uma cultura geral que a gente fala. Não é isso? Verdade. Tá certo. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês até esse momento, tá? Agradeço ao grande Matheus aí que fez o avaliar para a gente aí, as outras pessoas que estão faltando não entraram na disciplina hoje. Nós vamos ter mais uma aula, tá certo? Mais 2 aulas e vamos ter um trabalho referente à legislação trabalhista. Esse trabalho vai valer ponto pra caramba. E algum de vocês está me devendo algum trabalho? Algum de vocês está me devendo algum trabalho? Ou de sociedades, ou trabalhista? Alguém ainda está me devendo trabalho? Se tiver, eu tenho. E aí é impreterível, porque eles deram adiamento por conta de algumas coisas aí, até dia 30. Ou seja, até depois de amanhã, eu consigo entrar com essas notas de trabalho. São 2 trabalhos valendo 500 pontos. É ponto pra caramba. Quem não entregou, aproveite. Mande no João, né, .cledo@anhanguera.com. Mandem até dia 30. E eu consigo ainda pôr os pontos para vocês. Beleza, minha gente? Professor, Diga! só uma perguntinha. Claro. Essa aula de hoje foi a unidade 3, sessão 2, né? Unidade 3, seção 2. Na verdade, você vai reparar, eu estava falando para todos, eu acho que você não chegou a ouvir,
Essa disciplina, eu tenho ela estruturada em 4 aulas por unidade, tá certo? Então, se você olhar a aula 1, você vai ver a aula 1 e 2, tá? E aí nessa você vai ver a aula 3 e você vai ver uma aula 4. Por quê? Porque eu não quero deixar de dar nenhum conteúdo para vocês. Então, ao final das 3 aulas, vocês vão ter todos os conteúdos ali, tá bom? Mas hoje, sim, seria a aula 2, 3 e já estão disponibilizadas no AVA. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Boa Aqui noite. eu. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Suelen. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, Vitória. Obrigado, Obrigada, professor. Matheus. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, professor. Boa professor. noite. Tchau, gente. Boa noite, Gil. O Gil foi embora, nem falou tchau para mim. Eu não falei tchau para ele também, então. Né? Foi mal. Maria Daniele, Matheus, muito obrigado. Vitória, boa noite. Lucas, boa reunião. Você não Professor, boa falou... noite. Acabei de voltar. Ah, você voltou da reunião. Eu me lembro disso, você falou disso. Quando você não respondeu uma pergunta que eu fiz, eu lembrei da reunião que você falou. Não quis falar. Ah, sim, desculpa. Beleza. Mas foi tudo bem? Foi sim. Ah, Tem trabalho para entregar hoje, professor? não. Daqui a 2 aulas a gente vai ter trabalho. Então, você Ah, tá bom. entregou todos, né? Os outros 2. Creio que sim. Beleza, então. Tá? Então, aí agora, mais 2 aulas, nós vamos ter mais um trabalho valendo muito ponto, beleza? Tá, beleza. Um Obrigado, abraço, professor. cara. Tchau, Boa tchau. noite. Bom descanso. Tá, semana que vem. Até.